Quero que você abra aí no livro de Neemias, capítulo de número 2. Você achou? Diga eu achei. Vamos lá então. Acompanhe na tua Bíblia aí comigo. Neemias 2, do 1 ao 10. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, diz Neemias. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, diz de novo Neemias. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. E o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Só até aí por enquanto. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua presença, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu renovo, Senhor, durante o louvor, pelo privilégio de louvarmos o teu nome mais uma vez com os nossos irmãos, como igreja do Senhor. Mas nessa hora, Senhor, é um momento muito importante para nós, onde nós queremos ouvir a tua voz, ó Pai, falar diretamente conosco. Já falamos contigo, já cantamos, já louvamos, já nos alegramos na tua presença. Agora nós queremos, Senhor, aquietar o nosso coração e ouvir, Senhor, a tua voz e a tua palavra. Pai, se ainda há algum impedimento na nossa vida ou neste lugar, nós repreendemos, Senhor, o cansaço, o sono, a preocupação com o dia de amanhã, qualquer tipo de situação, ó Pai, que venha tentar nos roubar esse privilégio. A partir de agora nós repreendemos. Fala conosco, Deus. Estamos prontos e preparados para receber a semente da tua palavra sobre a nossa vida, que é uma terra fértil. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Você leu aí comigo Neemias, capítulo de número 2, os 10 primeiros versículos aí desse capítulo. Toda atenção à palavra do Senhor a partir de agora, é de muita importância. E eu quero, em primeiro lugar, eu sei que muitos conhecem a história de Neemias, já foi pregado aqui, muitos de nós sabemos que ele era hebreu, era judeu, mas ali estava trabalhando para o rei persa, o rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei. Muitos de nós sabemos que ele foi designado pelo próprio Deus, ou ele foi tocado, ele teve um chamado de Deus para reconstruir aí os muros de Jerusalém. Mas eu quero explicar rapidamente o que estava acontecendo aqui para a gente ver o que nós podemos ganhar com essa história no dia de hoje. A situação de Jerusalém era uma situação terrível. Depois, se você ainda não leu, leia o primeiro capítulo de Neemias e você vai ver como estava assolada, destruída e em uma situação terrível a cidade de Jerusalém. A gente vê isso no capítulo de número 1, principalmente quando o irmão de Neemias sai da sua terra natal e chega até Neemias na cidade da Pérsia, ou na região da Pérsia, e começa a dizer como está a situação da sua terra natal. Ele começa a trazer uma má notícia após a outra.
Eram notícias terríveis de Jerusalém. A grosso modo, Jerusalém tinha 3 graves problemas. Simplificando, resumindo. O primeiro problema de Jerusalém era que os seus muros estavam caídos. Logo, a cidade natal de Neemias não tinha segurança. O segundo grande problema de Jerusalém era que as portas da cidade tinham sido queimadas. E isso era um problema de justiça, por mais incrível que isso possa parecer na nossa mente. Por quê? Simplesmente porque os juízes da época julgavam nas portas de Jerusalém. Você vê isso, inclusive, no próprio livro de Juízes, isso acontecendo por várias vezes. Os juízes da época iam até... Era o seu tribunal, né? Se é que eu posso dizer assim. Eles iam até as portas da cidade julgar as causas dos habitantes da cidade e da própria cidade também. Ou seja, sem portas, sem justiça. E o terceiro e grave problema era que havia fome e miséria. Por que fome e miséria? Porque o povo de Israel ficou 70 anos na Babilônia por permissão de Deus. A gente vê isso principalmente no livro de Jeremias, conta bem essa história. E agora eles estão voltando, 70 anos depois eles estão voltando para sua casa. E a terra de Jerusalém estava completamente assolada, destruída. Eu imagino que tudo que os povos inimigos puderam tirar de Jerusalém, eles tiraram e deixaram ali muita miséria, muito opróbrio, muita fome para aqueles que chegaram ali nesta ocasião, depois do cativeiro. Agora, se não bastassem esses problemas, ainda havia uma forte oposição dos inimigos de Jerusalém. Se você ler na tua casa o livro anterior ao de Neemias, que é o livro de Esdras, que foi escrito na mesma época, ou que tem os acontecimentos da mesma época, você vai ver que Esdras fala lá que os opositores, os inimigos de Jerusalém, queriam o tempo todo, né, se faziam de bonzinhos e queriam estar com eles e queriam fazer alianças e pactos. Oh não, vamos lá, vamos todo mundo junto, cada um serve o seu Deus. E você vê o tempo todo os inimigos de Jerusalém tentando contra a cidade de Jerusalém. A princípio, os inimigos queriam se juntar a Jerusalém, a cidade de Deus. Era uma proposta, trazendo para uma linguagem nos dias de hoje, seria uma proposta ecumênica. Né? Olha, vamos todos servir ao nosso Deus, cada um do seu jeito, a gente mora tudo junto, cada um ergue um altar para o seu Deus e vai ficar tudo certo. Né? Todos se juntam e cada um serve ao seu Deus. É claro que os verdadeiros servos de Deus de Jerusalém não quiseram essa unificação ou esse ecumenismo. Depois disso, cartas foram escritas ao rei, esse rei Artaxerxes, né, que é o rei da Pérsia, difamando Jerusalém. Mandavam cartas para o rei dizendo: olha, você não pode deixar que Jerusalém seja reconstruída. Você não pode deixar, rei, que os muros sejam reerguidos. Sabe por quê? Porque aí eles vão se formar de novo como um povo forte, como um povo soberano, como eram no passado. E aí sabe o que vai acontecer? Eles não vão pagar mais impostos para a gente. Então, olha, rei, uma sugestão, você tem que aí trazer ou criar alguma lei para impedir isso. E aconteceu justamente isso. Foram criadas leis impedindo a reconstrução de Jerusalém. Vai guardando tudo isso, para você ver qual era a situação da cidade do povo de Deus. O povo de Deus tinha voltado do seu tempo de escravidão na Babilônia, 70 anos eles ficaram lá, e agora na sua terra natal, eles chegam e encontram lixo amontoado, casas destruídas, o templo de Jerusalém destruído também, como diz no livro de Ageu. Eles chegam lá e encontram a sua terra sem muros, sem portas, desânimo por todo lado, não era à toa. Sem o templo onde eles serviam ao Senhor, onde eles se ajuntavam para servir ao Senhor. Diz ainda em Ageu que eles chegam lá e ficam tão desanimados que eles se esquecem do templo. Eles começam cada um a construir a sua própria casa. Vem Deus e chama a atenção deles através do profeta Ageu e diz: olha, vocês estão se esquecendo da casa do Senhor, vocês estão preocupados somente com o seu interesse próprio, com os seus bens, com a sua casa. Olha, é preciso reconstruir o templo do Senhor. Ou seja, havia empecilho de todos os lados. E a questão principal agora, ou a pergunta principal, acredito eu, do povo de Deus era: e agora? O que fazer?
Fomos escravos durante tanto tempo, a gente volta para a nossa terrinha, está tudo destruído, não tem casa, não tem muro, não tem porta, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem trabalho, não tem mais nada, tantos empecilhos por todos os lados. E agora, povo de Deus? É praticamente um sonho impossível a reconstrução dessa cidade. Havia inclusive essa lei impedindo a reconstrução. E aí a gente diz, ok, pastor, eu conheço essa história, ou aprendi com essa história hoje, mas o que isso tem a ver com a nossa vida? O que essa história, ou a história mesmo de Neemias, ou da reconstrução dos muros de Jerusalém, tem a ver com a nossa história hoje? No Brasil, na cidade de Ourinhos, mais de 2.000 anos, muito mais, né? Porque isso aconteceu 500 anos antes de Cristo, então você bota aí mais de 2.500 anos foi esse acontecimento. E aí, o que isso tem a ver com hoje, com 2013? Com a nossa vida? Tudo. Tem tudo a ver com a nossa vida, porque, irmão, não sei, de vez em quando, a gente se depara também com situações complicadas na nossa vida. Muito complicadas. Talvez não chegue ao ponto, né, de Neemias e do povo de Deus, da gente ter que começar do zero e reconstruir casa e começar tudo de novo e ficar escravo durante... Talvez não chegue a tudo isso. Mas de vez em quando a gente se depara com situações muito complicadas, com sonhos impossíveis. A gente se vê também de vez em quando, não sei se acontece na sua casa, com situações que trazem desânimo. De vez em quando, situações de desespero batem a nossa porta também. De vez em quando, desafios imensos, maiores, que parecem ser maiores do que nós mesmos. Só que há nessa história, na história de Neemias e na história do povo de Israel, há nessa história respostas de Deus, para que hoje, em 2013 e daqui em diante, a gente possa usar essas respostas para agir em situações complicadas. Para agir também com sabedoria de Deus e através da sua palavra, que a gente possa saber como agir em situações tão complicadas, como Neemias se saiu também no seu livro. Agora eu quero que, antes de continuar, eu quero que você vire para o teu irmão e diga assim: a partir de hoje, irmão, guarde esse texto, essa história e essa palavra no seu coração e na sua mente. E quando situações complicadas baterem à sua porta, faça como Neemias. Siga as respostas de Deus desse texto. E a vitória, e a bênção, e a porta aberta, e o milagre, e aquilo que você precisa vai se realizar, vai virar de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Vamos ver então. Eu tentei resumir o máximo possível, e aí eu separei aqui 3 respostas de Deus, ou 3 atitudes que Neemias tomou, né, nessa situação complicada, e que a gente também deve tomar em situações complicadas que de vez em quando rodeiam a nossa vida. Em primeiro lugar, e você vai ver que são conselhos muito simples. Você vai ver de novo que eu vou falar algumas coisas óbvias. Você vai ver de novo que eu vou falar assim porque quando a gente fala assim, nossa, são respostas de Deus, a gente espera algo, nossa, espetacular, né? Algo sobrenatural. Não que Deus não haja no sobrenatural, age sim. Mas você vai perceber que são coisas simples que nós podemos fazer e que a gente se esquece, não deveria, mas se esquece, e que a gente pode fazer também para ter a vitória como Neemias teve. Primeira resposta: é preciso preparação. Diga, preparação. Vamos entender lá o que aconteceu aqui com Neemias. Primeiro lugar, Neemias é chamado por Deus para essa restauração. Eu imagino Deus olhando do céu e procurando alguém, né? Como diz no livro de Isaías, alguém para se colocar na brecha. Quem eu escolho? Neemias, o copeiro do rei da Pérsia. E diz o texto em Neemias 1 que quando seu irmão Ananias traz as más notícias, Neemias pergunta: e aí?
como vão lá os remanescentes do nosso povo? Porque muitos morreram no meio do caminho. Muitos morreram na batalha contra a Babilônia, muitos morreram durante a escravidão, muitos morreram na volta para Jerusalém. E aí Neemias pergunta, olha, e aí, e os restantes? E os remanescentes? E os restantes que não foram levados para o cativeiro? Como estão eles? E aí ele recebe uma péssima notícia. O seu irmão diz, eles estão em miséria e desprezo. E eu imagino, irmão, aliás, está no texto, que essa notícia mexeu com Neemias. Ele se sente agora como a resposta de Deus para o seu povo. Ele podia ter entrado no seu quarto, ele podia ter se fechado, ele podia ter cruzado os seus braços, ele podia ter deixado para lá, deixado que essa notícia entrasse por um ouvido e saísse pelo outro, mas ele se viu como resposta de Deus para o seu povo. E uma coisa muito interessante que eu aprendi nesse texto, nesses dias, é que só pelo fato de saber do que estava acontecendo, Neemias já se via como responsável. Vamos entender isso. Só dele saber do que estava acontecendo, ele olha para si e diz, não, quer saber? Só pelo fato de estar sabendo dessas notícias, eu já sou responsável. E sabe que é verdade? Você sabe que o conhecimento nos torna responsável? De alguma maneira. De maneira boa ou de maneira ruim. De alguma maneira, o conhecimento de algo nos torna responsável. Muito do que acontece ao nosso redor, e eu digo isso sem medo de errar, muito do que acontece ao nosso redor são chamados de Deus para nós sermos resposta de solução para aquela situação e para a vida de outras pessoas. Está entendendo? Diga amém. Amém. Por isso que há, por exemplo, agora você vai entender melhor. Por isso que há tanta gente, por exemplo, que prefere ou opta por ser alienada. Sabe aquela pessoa que diz assim, não, nem vem me falar, que eu não quero saber. Às vezes é notícia boa, às vezes é notícia ruim. Vem essa pessoa, às vezes você vai contar, não quero, é do serviço? Não quero saber. Ah, é da família? Não quero saber. Ah, é da igreja? Não, também não quero saber. É dos amigos? É do casamento? É da família? Não quero saber. Tem muita gente nos dias de hoje, que preferem ser alienadas, preferem tapar os seus ouvidos, não querem saber nada de nada. Sabe por quê? Porque ela sabe que o conhecimento a torna responsável. E é justamente essa situação pela qual, em primeiro lugar, Neemias passou. Por que será que a cada dia menos pessoas querem se envolver, por exemplo, com a obra de Deus e com o seu reino? Você já pensou nisso? Por que será? Simples, porque para isso você precisa se importar com os outros. Para isso você precisa se importar com a igreja. Para isso você precisa se importar com os irmãos. Para isso você precisa se importar com as famílias. Às vezes você precisa se importar com pessoas que você nem conhece, se você quer se envolver com o reino de Deus. Não conhece, mas se vê como resposta de Deus na vida do aflito. É o que a gente cantou agora há pouco. Senhor, me ensina, me ajuda a dar a outra face, que o meu querer seja fazer a sua vontade. É justamente isso, envolvimento. O conhecimento vem até mim, eu me envolvo e eu começo a ser resposta de Deus na vida daquela pessoa que precisa. Neemias soube, se importou, mudou a sua agenda. Acredito que ele tinha muita coisa para fazer lá como copeiro do rei, ele tinha muita coisa para fazer ali no seu trabalho, no seu dia a dia, mas ele ouve aquela notícia, ele toma conhecimento do que estava acontecendo e ele risca a sua agenda. Quer saber? Vou cancelar tudo, todos os meus compromissos. E aí que ele começa a se preparar, porque de alguma maneira ele se viu como responsável.
Digo de novo, ele podia tapar os ouvidos, ele podia se alienar, ele podia dizer, não, eu não tenho nada com isso, eu estou muito longe de Jerusalém, eu estou aqui tranquilo, estou morando no palácio do rei, companheiro. Estou comendo e bebendo da comida do rei, porque é isso que o copeiro fazia antes do rei. Ele podia se ver numa situação ali tranquila. É claro que Neemias não foi o causador da situação. É claro que Neemias não era, olha Neemias, eu vim aqui, eu sou teu irmão, mas eu vim aqui porque você causou tudo isso aí, ó. Você que fez a porcaria, agora vai lá arrumar. Não! Quando tudo começou, eu acredito que Neemias nem era nascido ainda. Quando o seu povo foi levado cativo para a Babilônia. Ele não foi o causador da situação, mas ele se colocou como curador da situação. Percebe a diferença? Ele não era causador da situação, mas ele decidiu ser o curador da situação. E aí vem uma questão para nós no dia de hoje. Irmão, no nosso dia a dia, a gente é causador ou curador das situações? Para pensar no travesseiro. Ok, qual que é a preparação de Neemias então? Irmão, foi uma preparação dura, árdua. Ele arregaça as mangas e durante 4 meses ele começa a se preparar. Quanto tempo? 4 meses. Qual foi a preparação dele? Neemias orou, jejuou e chorou. 1 dia, 2, 1 semana, 3 semanas, 4 meses, irmão. Neemias recebe as más notícias, decide ser o curador da situação e por 4 meses ele ora, jejua e chora. Como é que você sabe que é 4 meses? Simples. No capítulo 1, versículo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu. No ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, e aí ele começa a falar a respeito do seu irmão que chegou para trazer as más notícias. Ou seja, Neemias recebe as más notícias no mês de Quisleu. Segundo o calendário judaico, trazendo para o nosso calendário grego, o mês de Quisleu corresponde ao mês de novembro. Capítulo 1, versículo 1. E ele só vai conversar com o rei, contar tudo o que estava acontecendo no mês, capítulo 2, versículo 1, no mês de Nisan. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho, e aí ele começa a falar ali na presença do rei. Nisan, trazendo para o nosso calendário, fica entre o mês de março e abril. Finalzinho do mês de março, comecinho do mês de abril, trazendo para o nosso calendário. Ou seja, 4 meses em que Neemias ora, jejua e chora. Preparação. 4 meses de quebrantamento, 4 meses lamentando e chorando. Pela situação de Jerusalém também, mas primeiro pela sua situação. Isso é o mais lindo de Neemias para mim. Porque ele começou lamentando a sua situação. Ele se coloca ali como responsável também por aquela situação. 4 meses de quebrantamento, 4 meses se arrependendo dos seus pecados primeiro, 4 meses de restauração na sua própria vida primeiro. Sabe por quê, irmão? Porque se a gente não consegue chorar pelos nossos pecados, jamais nós iremos chorar pelo pecado dos outros. Neemias me ensina isso. Se eu não olhar para mim primeiro e não conseguir enxergar a área da minha vida que está em ruínas, ou caminhando para as ruínas, jamais eu irei olhar com compaixão para a ruína de ninguém. Está entendendo? Diga amém. Amém. Neemias se isola durante 4 meses e diz: olha, Senhor, me trata porque eu quero tratar a vida de outros. Senhor, me quebranta porque eu quero levar o quebrantamento. Me perdoa porque eu quero levar o teu perdão. Me restaura porque eu quero levar a tua restauração nas ruínas do teu povo. 4 meses. Neemias está ensinando que antes de buscar recursos da terra, é preciso buscar recursos do céu. Você não vê ele pedindo nada para ninguém. Ele apenas durante 4 meses se isola, se quebranta, busca a sua restauração, busca um conserto com o Senhor, busca o perdão dos seus pecados. Em primeiro lugar, ele busca recursos da terra, do céu e não da terra. Diga isso para o teu irmão, em primeiro lugar, irmão. Busque recursos do céu.
Depois se preocupe com a terra. Primeiro se humilhe perante o Senhor. E a seu tempo Ele vai te exaltar. E a seu tempo Ele vai te usar. Ao seu tempo Ele vai agir. Só que tinha um problema sério. Tinha uma lei impedindo a reconstrução de Jerusalém. E Neemias tinha que falar com quem? Com o rei que promulgou a lei contra a reconstrução de Jerusalém. E aí? Neemias tinha que chegar na presença do rei e convencer o rei a mudar a lei. Ele tinha que convencer o rei a mudar de ideia. Situação complicada. Sabendo que era uma situação extremamente complicada, o que ele faz? Se prepara. Ele ora, jejua, chora. É por isso que ele se prepara por 4 meses antes de conversar com o rei. Ele aguarda o tempo certo para agir. E mais, além de durante 4 meses ele se preparar, no dia do seu encontro com o rei, ele intensifica a sua oração. Está no texto. Neemias 1, versículo 11, diz assim, olha, 4 meses, orando, jejuando, chorando, buscando restauração de Deus. Aí, chegou o dia. Chegou o mês de março, comecinho no mês de abril, vou lá. Então, quer saber? Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Ele ora 4 meses, ele jejua 4 meses, aí chega no dia H, ele intensifica a oração. É hoje. Hoje é dia de guerra? Vamos lá. Ele esperou o dia certo para falar com o rei. Aí no capítulo 2, versículo 6, diz assim, está entendendo? Diga amém. Estou indo muito rápido não, né? Neemias 2,6. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele. Tudo bem, né? O que tem? Quando durará a tua viagem? Quando voltará? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe o tempo. Tá. Onde está no texto que Neemias esperou um dia certo, um dia especial? Neemias esperou o dia certo para falar com o rei. Era um dia especial. Sabe por quê? Porque a rainha não se assentava ao lado do rei todos os dias. Ela se assentava, as rainhas se assentavam ao lado dos reis da época em ocasiões especiais. Em uma festa, em uma confraternização, em um dia em que o povo estava reunido, uma celebração, um feriado talvez, sei lá. Era um dia especial, a rainha estava sentada ao lado do rei. Por isso Neemias ora durante 4 meses, jejua 4 meses, aí ele bola o seguinte plano, eu vou num dia especial. Eu vou no dia em que está o rei ali, do lado da mulher dele. Eu vou num dia de confraternização. Um dia onde o rei está feliz, do lado da sua rainha, do lado da sua esposa. Porque isso não acontecia todo dia, provavelmente era um dia de festa. Irmão, Neemias só chegou nessa conclusão porque ele buscou saídas em Deus. Irmão, nós precisamos buscar direção de Deus para saber qual o dia e o jeito certo de agir em situações complicadas. E é importante dizer isso, porque é mais difícil esperar do que agir. Como é que é? É mais difícil esperar do que agir. Na maioria das vezes a gente age assim. Perceba se não é dessa maneira. A gente prefere às vezes agir logo para se ver livre de uma situação incômoda. Para se ver livre de uma... quer saber? Amanhã logo cedinho. Segunda-feira. Não, mas espera um pouquinho. Vamos orar, vamos buscar em Deus. Vamos buscar uma estratégia também humana, de repente. Não, comigo é assim, tem que ser logo. Aqui não, aqui é uma bênção, aqui a gente espera o Senhor, a gente ora. Mas de vez em quando acontece isso aí fora. Muita gente prefere, a situação está incomodando, prefere agir logo para se ver livre de uma situação o mais rápido possível.
Às vezes eles preferem fazer isso do que esperar, do que buscar sabedoria em Deus e agir na hora certa, do jeito certo, no calendário e no modo de Deus. Ou seja, preparação, primeira resposta de Deus. Quer continuar? Diga amém. Segunda resposta, ou segunda maneira de agir em situações complicadas. Neemias sabe como agir diante dos homens. Ele se prepara por 4 meses. Depois dessa preparação, ele mostra que ele sabe, claro, por buscar a Deus, ele aprendeu a como agir diante dos homens. Capítulo 2, verso 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Neemias nunca se mostrou triste perante o rei. Talvez porque nunca ficou extremamente triste como estava nesse dia ou durante esse tempo. Neemias não fantasia a sua dor. Ele estava triste e se mostrou assim perante o rei. Não diz claramente, mas o texto dá a entender que Neemias era alguém alegre, né? Que era alguém talvez festivo, que era alguém que sempre chegava na presença do rei com um sorriso no rosto, disposto a trabalhar, trabalhador, acordava cedo. Acredito eu que Neemias era assim. Por quê? Porque afinal o rei nunca tinha visto Neemias triste. O rei nunca tinha visto Neemias dessa maneira, com um semblante tão caído como nesse dia. E Neemias, irmão, nos ensina a administrar os nossos sentimentos. Como é difícil, irmão. Como é difícil administrar os nossos sentimentos. Afinal, não é com todo mundo que a gente pode se abrir o tempo todo. Principalmente em tempos de dor. Não é com todo mundo que dá para se abrir, não é com todo mundo que dá para falar o que a gente está passando. E Neemias nos ensina isso. Neemias tinha essa inteligência emocional, se é que eu posso dizer assim. Neemias sabia que o seu abatimento era a ponte, era o gancho que iria incomodar o rei. Neemias sabia que o fato de se mostrar como realmente ele estava naquele dia seria a ponte, o gancho que iria incomodar o rei naquela conversa. Repito, ele não estava fantasiando a sua dor, ele estava apenas mostrando como estava para a pessoa certa. Neemias não era tipo, como eu já disse aqui, aquela mala véia, né? Mala véia, você sabe como é que é, onde você coloca ela se abre, né? Coloca no canto, abre. Chega no trabalho, abre de novo. Tem gente que se abre com qualquer pessoa. Tem gente que abre os seus tesouros para qualquer um. Irmão, não é todo mundo mesmo nessa terra que dá para a gente falar, que dá para a gente se abrir. A gente tem que procurar a pessoa certa, pessoas de Deus, para nos orientar, pessoas que vão nos ajudar de verdade. Neemias estava ali mostrando a sua dor, mas estava mostrando a sua dor para a pessoa certa. Aparentemente, ele não tinha motivos para tristeza. Repito, estava no palácio do rei, era bem tratado, comia de uma boa comida, estava bem de saúde. A tristeza de Neemias vinha do fato dele estar carregando um fardo que não era dele, era um fardo que era do seu povo. E essa, irmão, não sei. Essa parece uma atitude cada vez mais rara nos dias de hoje. Analise bem o dia chamado hoje que a gente vive, irmão. Quem aí fora que se compadece com a dor dos outros? Quem aí fora que se compadece com a fome dos outros, com a necessidade dos outros, com a dor dos outros, com a enfermidade dos outros? Ao contrário disso, Neemias se sacrifica. Ele sabe que ele vai ter que dobrar suas forças, ele sabe que ele vai ter que fazer mais do que ele sempre fez, mas não interessa, ele se sacrifica, ele abre mão do seu bem-estar pelo bem-estar de outras pessoas. Mas Neemias, você não conhece a maioria do povo que está lá, não interessa.
Eu vou me sacrificar pelo bem de outras pessoas, pelo bem de outros seres humanos. Mas tem gente lá que nem conhece a Deus, não interessa. Eu vou me sacrificar pelo bem de outras pessoas. Outro fato lindo em Neemias é a sua fidelidade. Não parece que está no texto, né? Mas tá. Neemias é um camarada fiel. Fidelidade dele me chama a atenção. Aliás, Neemias era copeiro do rei, ele era o provador da bebida e da comida do rei. Porque tinha muita gente que queria o mal do rei, claro. Tinha muita gente que poderia colocar de repente veneno na comida ou na bebida do rei. Para isso estava lá Neemias. Era um trabalho bom e não tão bom assim, né? Era um trabalho arriscado. Ele corria risco de vida, de verdade. Para exercer esse cargo, ele tinha que ser alguém de confiança. Tinha que ser um camarada fiel, não podia ser qualquer pessoa. Então, o rei confiava em Neemias, porque ele era um cara fiel. Tanto que no capítulo 2, verso 2, diz assim: E o rei me disse, Neemias, por que você está triste? Por que está triste o teu rosto? Porque você não está doente, tá? Não é isso, senão tristeza de coração. Aí vem a frase de Neemias: Então, ninguém ficou sabendo, mas eu vou escrever aqui. Nessa hora eu tive medo. Então, temi muito, em grande maneira. Olha, tive muito medo. Nessa hora minhas pernas bambearam, Neemias está falando. Vou explicar o porquê. O rei pergunta para Neemias qual é o motivo da sua tristeza. E Neemias tem medo. Por que medo? Simples. Porque nessa época era comum haver traições no meio desses que trabalhavam com o rei. E se o rei percebia algo errado, irmão, ele podia mandar matar o criado. Ó, Neemias, você não está bom. Será que não colocaram veneno aí não? Olha, será que você não está tramando, você não está envolvido aí numa situação de traição não? Atrás dessa frase do rei, é isso que ele está dizendo. É quase uma ameaça. Ele está dizendo: olha, Neemias, vê direito aí, parece que você não está legal. Ó, eu mando cortar a cabeça de quem me trai. Se o rei percebia algo errado, ele mandava matar o criado. Era simples e direto. Por isso o medo de Neemias. Aí no capítulo 2, verso 3, Neemias diz assim, olha: E disse Neemias ao rei: Viva o rei para sempre. Neemias diz: Viva o rei para sempre. Rei, não se preocupe. Está tudo bem comigo. Minha saúde está boa. Rei, não se preocupa, eu não tomei nem comi nada envenenado. O Senhor vai viver muito ainda. Vive o rei para sempre. Pode ficar tranquilo, rei. Está tudo bem com o meu físico. Estou legal. Eu sou fiel. E aí ele começa a explicar o motivo da sua dor. Olha, rei, meu problema é a dor do meu povo. E aí ele começa a explicar, o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, irmão, falando da fidelidade de Neemias, o mundo precisa de gente fiel. Eu acredito que o mundo precisa de gente assim, como Neemias. Gente de confiança, gente fiel. O mundo precisa de gente confiável. As nossas famílias precisam de gente fiel e confiável. Por mais contraditório que isso possa parecer, a igreja de Cristo precisa de gente fiel. A igreja de Cristo precisa de gente confiável. Tá, pastor, o que a gente ganha quando... O que Neemias ganhou com isso? O que acontece na nossa vida? Irmão, Deus honra a gente fiel e de confiança. Amém. Seja fiel e de confiança em tudo que você for fazer, porque Deus honra a gente fiel e confiável. E o bacana é que Neemias responde a pergunta do rei com outra pergunta. Aí você começa a ver que Neemias era inteligente. Neemias era um cara sábio. Ele responde a pergunta do rei com outra pergunta. Ele não se justifica. Ele apenas responde a pergunta com outra pergunta. Ele explica e ainda leva o rei a pensar. Ele diz assim, olha: Viva o rei para sempre. O rei fez uma pergunta: Por que você está assim? Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? Pergunta. Ele responde uma pergunta com outra. Sabe quem era sagaz? Assim, sabe quem
fazia isso direto e a gente não percebe? Ou não percebia até o dia de hoje? Jesus. Quando você lê os evangelhos de novo, Mateus, Marcos, Lucas ou João, atente para isso a partir de hoje. Você vai ver que toda hora Jesus coloca os fariseus numa cilada, respondendo a pergunta deles com outra pergunta. Jesus perguntava o tempo todo, mesmo sabendo a resposta, mesmo sendo perguntas óbvias. Cego, o que queres que eu te faça? Você acha que o cego, não, eu quero um Ray-Ban novo, um óculos escuro, quero uma bengala, quero um cão-guia. Não. O que queres que eu te faça? Quero ser curado. Em outra ocasião, Jesus diz assim, por que vocês estão escandalizados aí? O que é mais fácil dizer? Pecador, sejam perdoados os teus pecados ou levanta e anda? Pergunta. Todo mundo ficava mudo. Ninguém sabia responder aos questionamentos de Jesus. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A pergunta no ar. E ninguém responde. Claro que Jesus era extremamente inteligente. Não só respondia, mas levava as pessoas a pensarem. Por isso ele falava tanto em parábolas. Por isso a gente vê Jesus o tempo todo, olha, vou falar em parábola do filho pródigo, parábola da semente, parábola não sei do que, e toda hora ele falava em parábola para levar o povo a pensar. Jesus era inteligente. Você percebe que Neemias sabia como agir diante dos homens porque ele não cita o nome de Jerusalém. É aqui que eu queria chegar. Irmão, ele estava em frente ao rei, que promulgou a lei para não reconstruir em Jerusalém. E ele tinha que ir lá e dizer, rei, vamos reconstruir Jerusalém? E aí, com sabedoria, com inteligência dos céus, ele chega até o rei e ele não fala em nenhum momento o nome Jerusalém. Não fala. Ele é sábio. E o mais lindo é que ele diz assim, olha, rei, eu estou assim porque a cidade dos meus pais, porque a cidade do sepulcro dos meus pais está assolada. Ele não fala o nome da cidade. É claro que o rei sabia que era Jerusalém, mas essa era uma questão complicada para os ouvidos do rei. Neemias não podia entrar já chutando balde, né? Entrando de sola. Ó rei, Jerusalém, está tudo destruído lá e eu preciso ir lá, e o senhor precisa me ajudar. Não. Sabe o que é? A cidade dos meus pais. A cidade do sepulcro dos meus pais está assolada, rei. Ele podia ter chegado lá, olha, rei, o templo da cidade, o templo que a gente serve a Deus, você serve outro Deus aí, mas não tem problema. O templo em que a gente serve a Deus, lá na cidade de Jerusalém, está tudo destruído, e eu quero voltar lá para reconstruir, para que eu possa servir ao meu Deus junto com o meu povo. O rei ia dizer que, estou nem aí. Não, com sabedoria, com inteligência, ele nem cita o nome da cidade. Tá, por que Neemias fala do sepulcro dos seus pais? Simples. Porque essa... Acabou a bateria. Vamos continuar. Porque esse era um costume da época. Era um costume que os persas guardavam muito bem, o costume de guardar a memória dos seus antepassados. E aí Neemias, sabendo disso, sabia que era isso que mexia com o rei, ele vai lá e diz, olha rei, é a cidade onde estão sepultados os meus pais. Neemias toca no ponto em que o rei gostava. Era um costume do rei, era um costume do povo persa. O rei e o povo persa tinham um grande respeito aos seus antepassados. Neemias usa um costume cultural como estratégia espiritual, para ser simples e direto. Ele usa um costume cultural como estratégia espiritual. Agora me diz aí, ele era inteligente ou não?
E depois que ele conquista a atenção do rei, sabendo ainda como agir com as pessoas, aí sim, lá no versículo 5, no final do versículo 5, ele diz: olha, eu quero ir para lá para edificar. Depois de ganhar a confiança do rei, depois de tocar nos costumes do rei, aí sim ele diz: olha, eu quero voltar lá para edificar a minha cidade. Eu quero que o Senhor me envie, eu quero ir e edificar a minha cidade. Agora, peraí. O que Neemias ia ganhar com isso? Fernando Designer, designer gráfico. Fone 14 9127 6596 ou 9848 6597. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159 no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. Newsat Magazine, parabólicas digitais livres. Vendas, instalação e assistência técnica. Telefone 14 3322 6033 3026 4213. Rua Duque de Caxias, 264, em Ourinhos. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Todos Nacional, comunicação visual. Todos fachadas luminosos, em Ourinhos. 14 3026 3239 ou 9184 1070 ou ainda 8154 2420. Atendendo Ourinhos e região. Real Car Comércio de Veículos, usados e seminovos. Compra, venda de automóveis. Fones 14 3026 2997 ou 9675 8806. Rua Antônio Prado, 510, Centros de Ourinhos. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558 em Ourinhos. WEC Pneus e Borracharia. Moto e carro. Disque Socorro 14 3325 4456 ou 9684 0110. Rua José Vendramini, 305, Vila Boa Esperança, em Ourinhos. Tato Móveis Planejados. Fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Humanamente falando, nada. Pior, irmão, Neemias ia perder. Pois se você ler o restante da história, você vai ver que Neemias chegou lá perdendo. Humanamente ele ia perder. No capítulo 5 diz que ele chega na sua cidade e sabe o que ele faz? Irmão, ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha recurso. Ele chega lá e dá dinheiro para a cidade. Ele chega lá e envolve os seus recursos para ajudar a reconstrução. E ele incentiva todo mundo a fazer isso. Ele incentiva todo mundo, inclusive, a perdoar as dívidas. Começa a haver uma luta lá no capítulo 5 entre ricos e pobres. Não, a minha casa aqui tem que ser maior. Não, que lá antes da Babilônia eles eram pobres, tem que continuar pobre. A gente era rico, a gente tem que continuar rico. Vem Neemias e diz assim: ô companheiros, aqui todo mundo é igual. E para mostrar e provar que todo mundo é igual, ó, tá tudo meu dinheiro aqui, tá todos os recursos que eu trouxe para vocês. A gente vai juntar tudo e vai começar a reconstruir a cidade do zero. E tem mais, vão perdoar todas as dívidas, viu? Tá no capítulo 5. E eu vou começar, olha,
as dívidas, quem está devendo para mim, quem eu emprestei dinheiro quando eu cheguei aqui, beleza, tá tudo certo, viu? Humanamente falando, ele mais perdeu do que ganhou a princípio. É algo quase inconcebível, né? No mundo que a gente vive, no mundo dinheirista como o nosso, fazer o que Neemias fez, ou pensar como ele pensou. Só que, irmão, tem um detalhe. Deus manda. Quem envia é o rei. Deus manda, Neemias atende ao chamado de Deus, mas quem envia, o envio passa pelo rei. Agora me diga você, a gente que é crente, que de vez em quando ouve isso aí, por aí. Ele não podia ir com a cara e com a coragem? Ele não podia dizer, não, Deus mandou. Não interessa, família, irmão, pastor, trabalho, amigo, não interessa. Deus mandou, eu vou lá e... Não. Peraí, vamos olhar para Neemias. Ele podia ter ido com a cara e com a coragem. Ele podia dizer, não, é Deus que está enviando, eu vou lá e pronto. Deus mandou, eu vou lá sem falar com ninguém. E ponto final. Mas Neemias entende que ele está debaixo da autoridade de Deus, sempre. Mas ele também está debaixo de autoridade humana. E eu não posso esquecer disso. O envio de Deus passa pelo rei. E Neemias entende isso e vai até a sua autoridade humana. E daí ele é enviado a Jerusalém. Neemias pede uma carta de recomendação, afinal havia uma lei contra o que ele queria fazer, só que tem um problema, irmão. Precisa de dinheiro. Você me ouviu dizer que ele chegou lá com recurso, com dinheiro, ajudou e tudo mais, mas de onde veio os recursos? Como assim? De onde veio tudo que eles precisavam para reconstruir toda uma cidade? Afinal, para muita coisa é preciso dinheiro. Não para tudo, como dizem por aí, mas para muita coisa é preciso dinheiro sim. Inclusive para a obra de Deus ser realizada. E Neemias sabia disso. Eu vou realizar uma obra que é uma obra de Deus. Que Deus colocou no meu coração e para benefício do seu reino e para benefício do povo do Senhor. Precisa de dinheiro, Neemias? Precisa. Mas para a obra de Deus ser realizada, precisa. Quer eu goste disso ou não. Mas lá em Ageu, não diz que o nosso Deus é dono do ouro e da prata? Nosso Deus não precisa de dinheiro. Ele não precisa de recurso. Esse negócio de dízimo, de oferta, está tudo por fora aí. Você está sendo enganado. Não precisa, porque fala lá na Bíblia, não sei aonde lá, mas tem um negócio que fala que Deus é dono do ouro e da prata. Claro que é. Muito. Claro que é dono do ouro e da prata. Só que é aí que a gente entra na história. Parece que não. Mas é aí que a gente entra na história. Sabe por quê? Porque os recursos de Deus estão nas suas mãos. Não está, irmão. Deus é dono do ouro e da prata, Deus é o dono de todos os recursos, e os recursos dele, já que ele é o nosso Deus, já que ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos, os recursos dele estão na mão do seu povo, estão na mão dos seus filhos. Por isso que ele conta comigo e com você para contribuir, inclusive financeiramente, com a obra do Senhor. Porque senão, irmão, a gente vai entrar num caminho que muita gente tem entrado por aí. Senão, daqui a pouco a gente vai... Meu Deus, como é que vai construir a igreja? Beleza, tem um terreno lá, a gente está pagando. Mas aí, como é que vai construir a igreja? Irmão, se você não sabia, vou te falar. Deus já enviou os recursos. Não, vou dizer de novo. Deus já enviou os recursos. E os recursos estão nas suas mãos.
Os recursos estão nas nossas mãos, só falta a gente se conscientizar disso. Neemias não pede ajuda e recurso para comprar uma fazenda para ele. Neemias não pede ajuda, dinheiro e recursos e tudo mais para comprar um aras, para ter cavalo, para ter boi, para ter sei lá o que, como a gente vê de vez em quando por aí. Para enriquecer ilicitamente, para ostentar. As pessoas falam muito hoje, né, dos cantores de funk que tem as músicas agora de ostentação, as letras de ostentação, né? Mas, irmão, quem começou com isso foi alguns pastores por aí. Ostentando o tempo todo. Porque eu tenho que ter, porque eu tenho que mostrar, porque eu sou, porque eu faço, porque eu aconteço. Neemias me mostra que ele não pede nada para si mesmo, ele é para benefício de todo um povo. Sabe por quê, irmão? Porque Neemias tem um algo, além de tudo que eu já disse, ele tem um algo que às vezes falta, inclusive no meio do povo de Deus, algo chamado integridade. E eu acredito que ele foi ajudado porque ele era um camarada íntegro, porque as pessoas olhavam para ele, inclusive o rei, e diziam, não, você é fiel, você é confiável, você é íntegro, pode levar. É por ter integridade que ele recebe mais do que ele pediu. Tem um versículo aí que eu não vou lembrar qual é, acho que está no capítulo de número 2, depois você leia lá, em que Neemias, ele está pedindo, né, os seus recursos e tal, e o rei é benevolente com ele, só que aí o rei diz, olha, você vai levar isso, aquilo, e madeira, e não sei o que mais, e tudo, só que tem mais, você vai levar seguranças, você vai levar pessoas para guardarem a sua integridade física, porque eu acho que você vai passar por perseguição lá, e passou mesmo. Neemias não pede ajuda, não pede segurança, não pede guardas, mas dão para ele. E aí a gente pode pensar, né? Ué, mas Neemias não confiava em Deus? Por que andar com segurança? Né? Ué, Neemias não confiava na segurança de Deus? Por que ele vai andar com guarda com ele? Eu acho que a gente tem que entender uma coisa nessa noite, que proteção divina não anula providência humana. Vou dizer de novo para a gente mastigar e já ir para o finalzinho. Providência divina não anula providência humana. Proteção divina, providência humana. É por isso, por exemplo, não sei, tem porta na sua casa? Tem porta, tem fechadura, antes de vir para cá, você fechou. Se tem portão, fechou o portão. Ué, crente, mas você não confia na segurança de Deus? Proteção divina não anula providência humana. É por isso que a gente faz seguro para carro, por exemplo. É por isso que na igreja tem alarme. É por isso que tem vigia de madrugada, que passa aqui na igreja também, para ver como é que tá. Proteção de Deus, responsabilidade humana. Vamos para o final, agora tem que correr. Terceira maneira de agir em situações complicadas. Neemias sabe como agir. Primeiro, eu disse que ele sabia agir como agir diante dos homens. Mas claro, que Neemias sabia agir também diante de Deus. Preparação, saber agir diante dos homens, saber agir diante de Deus. Neemias sabe como agir diante de Deus, ele busca a direção de Deus antes de agir. É claro, né, irmão, que aqui não acontece, mas tem gente por aí que de vez em quando age precipitadamente. Aqui não. Aqui é uma benção. Mas de vez em quando a gente se encontra com gente que se precipita, que fala antes de pensar, que age antes de orar, que toma uma atitude antes de buscar em Deus ou na sua palavra um entendimento correto. E eu estou falando de acordos precipitados. Eu estou falando de negócios precipitados. Eu estou falando de vez em quando a gente toma decisões precipitadas. Neemias não agiu no mesmo dia que ele recebeu a notícia, porque provavelmente ele ia se frustrar. Você não vê ele dizendo, vou agora lá. E se o rei não quiser, eu vou rodar a baiana, porque vai ter que ser hoje, tem que ser na marra. Não, ele não se precipita. Ele sabe como agir diante dos homens, sabe agir como agir diante de Deus, porque buscou a providência de Deus.
Se ele agisse no mesmo dia, provavelmente ele iria se frustrar. Ou seja, é para namorar? Ore. É para casar? Busque a direção de Deus. Não tome nenhuma decisão importante, como essa ou como tantas outras, sem buscar a Deus. E o interessante é que Neemias ora 4 meses, porque foi necessário. E no capítulo 2, verso 4, diz que ele faz, olha só, vai encerrar. No capítulo 1 inteiro, mostra a oração de Neemias, 4 meses. E aí a gente pensa, não, tem que ser assim, a gente precisa orar bastante e tal, porque... Você vê que Neemias, ele é sábio, ele é equilibrado. Quando é para fazer uma oração de guerra, ele faz, no versículo 11 do capítulo 1. Quando é para oferecer um jejum durante um grande tempo, ele também oferece durante 4 meses. Só que aí quando precisa de fazer uma oração relâmpago, ele faz. Porque tem hora que não dá... não, pera um pouquinho ali. Eu vou fazer um jejum de 4 meses, daqui a pouco eu volto. Não, tem hora, irmão, que tem que orar rápido também. Neemias 2, verso 4. E o rei me disse, olha, tá bom, entendi. O que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Você é advogado do rei, isso, aquilo, outro. Orou. O rei pergunta, o que você quer? Vou orar. Oração relâmpago. E continua a conversa. Olha que interessante. Olha como é que Neemias tinha equilíbrio. Olha como é que ele não, peraí. Então eu vou orar mais 4 meses. Daqui 4 meses eu volto. No final do ano eu apareço aí. A gente não. Pensou rápido. Eu vou orar. Não, orei ao Deus do céu. Não fala aqui, mas eu acho que o rei nem ficou sabendo que ele orou. Talvez ele tenha disfarçado assim. Tal. Coçado a cabeça, Senhor, me dá... Amém. É isso. Oração relâmpago. Estratégia. Quando é preciso orar durante muito tempo, é para orar. Se é oração relâmpago, vamos fazer também. E ele continuou falando com o rei. Cada situação exige uma estratégia espiritual única. Para encerrar, Neemias 2, verso 8, parte B, finalzinho. Depois dele falar tudo que ele precisava falar, tudo que ele precisava, e receber a resposta do rei, ele diz assim no finalzinho do verso 8 de Neemias 2, e o rei me deu. Mas me deu por quê? Me deu segundo a boa mão de Deus que está sobre mim. Passou tudo. Neemias deu honra a Deus. Ele passou um sufoco danado, imagino eu. Mas depois que tudo passou, ele deu honra ao Senhor. Ele não, eu consegui porque eu sou bom. Não, eu consegui porque eu tenho os meus contatos. Se precisar de alguma coisa, pode falar comigo. Tenho contato na prefeitura, na Câmara de Vereadores. Tenho contato aí na alta sociedade da cidade. Precisar, falar comigo, hein? Neemias não foi por aí. Ele eu não consegui porque eu sou bom, porque eu tenho um dom, porque eu sei falar, porque eu tenho meus contatos. Ele não falou nem porque eu orei. Ele podia ter chegado, como tem muito crente bambambam nos dias de hoje, chegar, porque eu sou o homem de Deus. Porque eu orei. Porque eu fiz, porque eu aconteci, porque eu fiz campanha. Porque eu cantei para uma multidão. Porque eu sou demais. Porque eu sou homem de Deus. Porque eu sou mulher de Deus. A gente precisa de mais Neemias no meio do povo de Deus. Eu tive sucesso porque a boa mão de Deus está sobre mim. Só. Não é bom, não é bondade, não é dom, não é a minha oração, não é a minha, não é o meu, não sou eu, é Deus. É a mão do meu Deus que está sobre mim. Porque a honra pertence a Deus. Irmão, a vitória do Senhor vai te alcançar porque a boa mão dele está sobre a sua vida. Simples assim. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, pela tua palavra.
Senhor, nos perdoa se em algum momento nós agirmos contrário ao que Neemias agiu. Da maneira, Senhor, como ele agiu, nós deveremos agir e não agimos. Nos perdoa por isso, Senhor. Nós aprendemos nessa noite, queremos colocar em prática esta palavra. Senhor, que haja preparação na nossa vida, preparação espiritual, principalmente em tudo que nós formos fazer, Pai. Não sei quanto tempo é preciso para tomarmos cada decisão no nosso dia a dia ou na nossa vida, mas eu sei que a partir de hoje nós daremos ouvidos à Tua voz e iremos orar quanto for preciso, Senhor, e buscar em Ti com jejum, com discernimento, com a palavra do Senhor. Nós iremos buscar em Ti, Senhor, o suprimento e a resposta que nós precisamos para agir em cada área da nossa vida, para tomar decisões. Pai, nós também queremos, Senhor, que o Senhor nos ensine dia após dia como nós devemos agir diante dos homens. Pai, nos ajuda. Quando for necessário nos calar, que seja assim, nos ajude. Quando for preciso falar em Teu nome, coloque palavras de sabedoria e de unção nos nossos lábios. Pai, ajuda-nos também, Senhor, a falar com as pessoas certas, pessoas que venham a nos ajudar, Senhor. Como Neemias pediu o auxílio do rei, que a gente converse também, Senhor, e abra os nossos tesouros, os nossos sonhos, para pessoas que podem de verdade nos ajudar, pessoas principalmente enviadas pelo Senhor, pessoas de Deus, para que nós possamos colocar em prática esta palavra revelada a nós. E por último, Senhor, ajuda-nos a agir, a continuar agindo, Senhor, da maneira certa perante o Senhor. Pai, não queremos em nenhum momento tomar nenhuma decisão equivocada ou precipitada, mas nós queremos em todo o tempo buscar, Senhor, a Tua direção, ó Pai, em nome de Jesus, e para que acima de tudo, quando vier a vitória, quando a bênção bater na nossa porta, quando o milagre se concretizar, quando nós, Senhor, estivermos envoltos em uma situação complicada, nós venhamos a encontrar a saída que há em Ti, e aí possamos, ao final de tudo, e sempre, Pai, em todo o tempo, dizer que a honra é toda Tua, a honra, a glória, a majestade, o louvor, a adoração, tudo, Senhor, é Teu, a honra seja dada ao Teu nome, porque, como disse Neemias, Senhor, ele só realizou tudo isso, porque a forte mão do Senhor estava sobre ele, e eu quero declarar também que a gente não se esqueça disso, que a forte e potente mão do Senhor está sobre a nossa vida, está sobre essa igreja, está sobre esse ministério, está sobre a nossa casa, a nossa família, o lugar onde trabalhamos e estudamos, onde colocamos a planta dos nossos pés. A Tua forte mão estará sobre a nossa vida em todo o tempo, e nós queremos sempre, Pai, dar a honra e a glória devida ao Teu nome, como o Senhor nos ensinou na Tua palavra nesta noite. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra revelada a nós. Nos ajuda, Senhor, a colocar essa palavra em prática. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Quero que você, que quiser, acompanhe aí na tua Bíblia os ensinamentos a respeito da Santa Ceia. Nós iremos ler aí rapidamente 1 Coríntios capítulo de número 11 e já iremos participar da Santa Ceia. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, ou beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa,
a fim de vos não reunirdes para juízo. E quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Esses são os ensinamentos do Senhor, onde o Senhor usou aí o apóstolo Paulo para nos ensinar a respeito da Santa Ceia. A Santa Ceia é um memorial, como eu sempre faço questão de dizer, porque o ritual é algo mecânico, algo que às vezes a gente faz sem saber realmente por que estamos praticando aquilo. Santa Ceia é um memorial porque vem à nossa memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não com tristeza, claro que ele passou por uma situação extremamente difícil, ele derramou até a última gota de sangue que ele tinha na cruz por nossa causa. Mas nós nos alegramos, porque a Bíblia diz nos 4 evangelhos que Jesus entrega o seu Espírito a Deus, ele diz: está consumado. Mas ao terceiro dia ele ressuscita, ele vence a morte para nos dar a salvação e a vida eterna. E é o motivo de nós nos lembrarmos desse sacrifício com alegria, porque ele nos trouxe a remissão dos nossos pecados. É também um memorial de ação de graças. Nós participamos da Santa Ceia, mesmo que não à altura, nós estamos agradecendo ao Senhor pelo seu sacrifício, pela sua morte, pela sua ressurreição e pela sua vinda quando ele virá buscar a sua igreja. A Santa Ceia é um memorial que representa a nova aliança que nós temos com Deus através de Jesus Cristo. Diz o texto nos 4 evangelhos que quando Jesus entrega o seu Espírito a Deus, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Até então, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios para que os pecados de todo o povo fossem perdoados. A partir do sacrifício de Jesus, essa separação já não havia mais, já não há mais. Já não é mais necessário levantar altares e oferecer sacrifícios ao Senhor para ter os nossos pecados perdoados. Basta apenas nós entrarmos na presença do Senhor e no nome de Jesus entregarmos a nossa vida a Ele, no nome de Jesus pedirmos perdão dos nossos pecados e no nome de Jesus participarmos também da Santa Ceia que representa esta nova aliança. E por último, a Santa Ceia representa um memorial e representa também uma parte do banquete futuro que nós iremos participar na glória. A palavra do Senhor diz que nós, como Igreja de Cristo, somos a noiva, Jesus é o noivo. E quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós iremos participar com Ele na glória de um banquete, das bodas do Cordeiro, diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. E nós estamos participando hoje da representação do corpo e do sangue do Cordeiro, e essa é uma prévia, como eu costumo dizer, do banquete que nós iremos participar na glória. Mas quem pode ou não participar da Santa Ceia? Quem pode participar deste pão que representa o corpo e deste cálice que representa o sangue de Cristo? A palavra do Senhor nos traz princípios espirituais que nós podemos seguir. E o primeiro princípio é entregar a minha vida ao Senhor Jesus. É preciso crer em Cristo para que nós possamos participar do seu corpo e do seu sangue. E para isso basta apenas uma oração. Se você ainda não fez, você pode orar nessa noite dizendo: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Eu quero ser um participante da tua Santa Ceia e também de todos os benefícios que o Senhor tem para mim nessa terra e na glória futura. O segundo princípio é pedir perdão dos meus pecados. Eu tenho que estar em santidade para participar da Santa Ceia do Senhor. E em terceiro lugar, se preciso for fazer um voto com Cristo, faça. Você sabe aquilo que é errado, o que é certo, o que é pecado, o que não é. E se muitas vezes a tentação do mundo tem vindo contra a sua vida e você tem caído, faça um voto com o Senhor. Diga: Senhor, eu vou participar da Santa Ceia nessa noite. Vou receber esse fortalecimento do meu espírito e vou vencer pelo Espírito aquilo que eu tenho tentado vencer apenas pela minha carne. O Senhor vai te honrar por essa decisão e por esse passo de fé. Mas a Bíblia diz: examine esse homem a si mesmo, e aí coma do pão e beba do cálice. E é isso que a gente vai fazer durante alguns instantes. Feche os seus olhos. Vamos analisar a nossa vida. Eu vou me analisar. Eu só estou apto a analisar a minha vida. E você também. Vamos fazer isso e depois participar do corpo e do sangue do Cordeiro. Nós iremos consagrar agora os cálices e também essas partículas de pão
Ao final da oração, vai continuar a ser pão. Também os cálices vão continuar aí, cheios apenas de suco de uva. Mas o que muda é o significado espiritual. Ao final da oração, para quem crê, este pão vai passar a representar o corpo de Cristo, moído na cruz. E este cálice com o suco da uva vai passar a representar o sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, como diz a palavra do Senhor. Vamos orar juntos e consagrar. Pai, nós queremos mais uma vez, na Tua santa presença, e com toda a reverência, nós queremos consagrar cada partícula de pão, que passa a representar, Senhor, o Teu corpo moído na cruz por nossa causa. Nós oramos também, Senhor, e consagramos cada cálice com o suco da uva, que passam, Senhor, agora a representar o Teu sangue vertido na cruz, também por nossa causa. Na verdade, Senhor, aquela cruz era para nós, porque nós somos pecadores, falhos, seres errantes, como diz a Tua palavra. Mas, Senhor, o Senhor se fez homem, se fez carne, não pecou uma vez sequer, mas se fez homem, se fez pecado por nossa causa, carregou os nossos pecados naquela cruz, derramou até a última gota de sangue que o Senhor tinha por nós. E também, Senhor, entregou o Seu Espírito a Deus, desceu à sepultura, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Não há como Te agradecer, Senhor, na altura por isso, mas nós participamos da Tua Santa Ceia, Senhor, como um gesto de ação de graças também, para Te agradecer por tudo que o Senhor fez na cruz e tem feito por nós, e ainda irá fazer, pela salvação, pelo perdão, pela remissão dos nossos pecados, pela vida eterna, pela vida abundante que o Senhor tem para nós, Pai. E nessa noite, depois de termos nos examinado, nós queremos declarar que todo impedimento não vai prevalecer na nossa vida. Todo roubo, Senhor, tudo aquilo que veio, Senhor, para trazer um fardo, ou um peso, ou um jugo sobre os nossos ombros, para nos impedir de participar da Tua Santa Ceia, nós repreendemos em Teu nome e declaramos que nada nos impedirá a partir desse instante de participar do Teu corpo e do Teu sangue. E já Te agradecemos por isso, Senhor. Em nome de Jesus Te agradecemos. Amém e amém. A Bíblia diz, ao participar da Santa Ceia, esperai uns pelos outros. E é isso que a gente vai fazer. Primeiro vai passar aí na tua frente os pães. Pegue um, segure na tua mão, e aí ao final dessa canção nós iremos participar juntos, como família de Deus, como corpo de Cristo reunido neste lugar. Cantemos ao Senhor. Leva-nos além, Senhor, além do que os nossos olhos podem ver, além das circunstâncias, além do que o mundo tem nos oferecido, além do que nós temos visto e ouvido. Nós queremos ir além, Senhor. Receba a nossa adoração. Queremos render a Ti, Senhor, a adoração, o louvor, porque o Senhor é o único merecedor. Senhor.
Diga assim: Senhor Jesus, eu quero ir além das circunstâncias, além do que os meus olhos humanos podem ver. Eu quero ir, e por isso eu participo deste pão que representa o teu corpo, moído na cruz por minha causa. Que eu receba, Senhor, cura de enfermidades no meu físico, sarar para minha alma, renovo, restauração para o meu espírito, para a minha mente, dia após dia. Eu recebo isso para a minha vida, no nome de Jesus. Participemos juntos como Igreja de Cristo. Semelhantemente também, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Você que participou do pão, faça da mesma maneira. Vai passar na tua frente aí essa bandeja com os cálices. Pegue um, segure na tua mão, e ao final dessa canção nós iremos participar mais uma vez deste cálice que representa aí o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, vertido na cruz por nossa causa, como diz a palavra do Senhor.
ensina-te a amar. Mestre, Senhor e Rei, amado da minha alma, tua fidelidade ensina-te a amar. Mestre, Senhor e Rei, onde eu posso ouvir tua voz, é onde eu posso ouvir tua voz, é onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés, Senhor, é onde eu posso ouvir tua voz, é onde eu posso ouvir tua voz, é onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Aos teus pés. Aos teus pés. Que você levante a tua mão agora com o cálice e antes de participar juntos, ore comigo assim. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu sangue vertido na cruz por minha causa. Sangue que representa a vida. E eu recebo a vida de Deus em toda a minha vida, no meu corpo, com saúde, na minha alma, com alegria e paz, no meu espírito, com restauração e renovo, e em todas as áreas da minha vida. Eu recebo ressurreição e vida, no nome de Jesus. Participemos juntos, no nome de Jesus. Coloque-se em pé no seu lugar, com a mão sobre o seu coração, receba o beijo final e vamos orar ao Senhor mais uma vez agradecendo. Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo que recebemos de Ti nessa noite, pela Tua palavra, pela Tua presença, pela celebração da Santa Ceia, que sempre é um momento especial para cada um de nós. E o nosso pedido é que o Senhor nos leve em paz, nessa mesma paz que recebemos hoje, que em nome de Jesus, mesmo quando nós saímos por essas portas, que o inimigo não nos roube em tudo de tão precioso que recebemos de Ti, e também não nos impeça de voltar a esta casa e sermos abençoados nos próximos cultos. Dá-nos, Senhor, uma noite de descanso tranquila, uma semana abençoada e vitoriosa debaixo dessa palavra, e continua conosco, Senhor, em Teu nome que oramos e Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Vai nessa paz em nome de Jesus. Antes de ir, dá um abraço no teu irmão. Abraça aí pelo menos 2 ou 3 pessoas, não saia correndo não. Diga, olha, uma semana de vitória para você em nome de Jesus. Fernando Designer, designer gráfico. Fone 14 9127 6596 ou 9848 6597. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo,
Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159 no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. Newsat Magazine, parabólicas digitais livres. Vendas, instalação e assistência técnica. Telefone 14 3322 6033 3026 4213. Rua Duque de Caxias, 264, em Ourinhos. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Todos Nacional Comunicação Visual. Todos fachadas luminosos. Em Ourinhos, 14 3026 3239 ou 9184 1070 ou ainda 8154 2420. Atendendo Ourinhos e região. Real Car Comércio de Veículos, usados e seminovos. Compra, venda de automóveis. Fones 14 3026 2997 ou 9675 8806. Rua Antônio Prado, 510, Centros de Ourinhos. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558 em Ourinhos. WEC Pneus e Borracharia. Moto e carro. Disque Socorro 14 3325 4456 ou 9684 0110. Rua José Vendramini, 305, Vila Boa Esperança, em Ourinhos. Tato Móveis Planejados. Fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688.